A antiga Aviação Itapemirim, ou simplesmente ITA, foi uma empresa de transporte rodoviário de passageiros brasileira, tendo sido considerada como a maior do ramo no país e também na América Latina. Fundada em 4 de julho de 1953, no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo por Camilo Cola, a Itapemirim se consolidou por ser uma das viações mais utilizadas por passageiros que viajam pelo Brasil, sobretudo na região do Nordeste. Na década de 1960, a sede administrativa da Aviação Itapemirim foi transferida para a cidade de São Paulo no Terminal Tietê, ficando a base de Cachoeiro de Itapemirim como sendo filial e o principal centro de manutenção da frota e treinamento. Foi pioneira na utilização de ônibus de 3 eixos no Brasil, o que a própria empresa chamaria mais tarde de tribus. A Itapemirim também se destaca por ter sido uma das primeiras do ramo de transporte no país a equipar seus veículos com tacógrafos. Atuou em diversas capitais do país, tendo também como principais destinos as cidades de Campina Grande, Feira de Santana, Alagoinhas, Campos dos Goytacazes, Niterói, Carangola, Caratinga, São Paulo, além de sua própria cidade de origem Cachoeiro de Itapemirim. A fundação. A Jardineira Grace 15 foi o primeiro ônibus a operar com o nome Viação Itapemirim, em 1958. Numa época em que o Brasil de Getúlio Vargas vivia fissurado pelo petróleo por conta da recém-descoberta do produto no estado da Bahia, dando origem posteriormente à campanha do petróleo, o empresário capixaba Camilo Cola, já dono da ETA, Empresa de Transporte Autos Limitada, 5 decide impulsionar seus negócios e funda, em 4 de julho de 1953, a Aviação Itapemirim Limitada inicialmente, com 70 funcionários e 16 ônibus. A nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando que na época a situação das estradas brasileiras era bastante precária, onde muitos brasileiros ainda estavam acostumados a viajar para outros estados nos chamados paus de arara. Carece de fontes. Os primeiros anos. Antigos monoblocos o 321 perfilados em um pátio da Itapemirim. Nessa época, os ônibus da empresa possuíam as cores cinza metálico e azul. No ano de 1954, Camilo Cola vê o seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos e com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo como seus primeiros destinos algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais. Das simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros, a aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itapemirim começa a oferecer destinos também para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou a oferecer também outros destinos como Campos dos Goytacazes, Niterói, até finalmente atender a então capital federal na época, o Rio de Janeiro. Nessa mesma época, é iniciada a construção de uma oficina de manutenção própria da Itapemirim na cidade natal da empresa. Já no fim da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros da Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que os novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento do ônibus pronto. Expansão. Monobloco Mercedes-Benz o 326, um dos primeiros modelos a utilizar a nova pintura da Itapemirim, o amarelo. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender também as regiões Norte e Nordeste, sendo que nesta última empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até a cessão das operações, em 2022. Em 1962, a aviação deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. No ano de 1967, a Itapemirim adota em seus veículos a cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos modelos O326 da Mercedes-Benz, cuja primeira linha a utilizá-los é a Vitória, Rio, já contando com asfalto por todo o trajeto desse itinerário.
Durante uma viagem aos Estados Unidos nos anos 1960, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses. Isso acabou por impressionar o patrono da Itapemirim a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transportes usará o modelo de 3 eixos e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim. Com isso, no ano de 1971, a Itapemirim começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Também era bastante comum de se ver as chamadas rodonaves fabricadas pela Mercedes-Benz encarroçadas pela Ciferal, que também conquistou o gosto de seus usuários. A Itapemirim começa a prestar serviços também na cidade de São Paulo. Ainda nesse período, a Itapemirim passa a oferecer linhas que interligavam diretamente a região sudeste do Brasil ao nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma no ramo de transportes. Em 1973, a Itapemirim adquire a empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país. Comenta em parte 2.